E aí galera, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de hibridização. A hibridização é um processo que pode acontecer com o carbono, né? Assim como nós estamos estudando na parte de química orgânica, quanto com outros elementos. Só que a mais famosa, né, aquela que todo mundo conhece mais, é a hibridização do carbono. O carbono ou qualquer outro átomo que sofra hibridização, isso vai acontecer para aumentar o número de ligações que esse átomo pode fazer, tá? Então, o carbono sofrendo hibridização fica muito mais fácil, muito mais simples para ele formar suas cadeias carbônicas, que é o que nós estamos vendo. O carbono sendo então tetravalente, ou seja, formando 4 ligações, isso faz com que ele tenha essa propriedade de formar cadeias carbônicas. Mas por que o carbono é tetravalente? Vamos então analisar a sua distribuição eletrônica. O número atômico do carbono lá na tabela periódica é 6. Fazendo a sua distribuição, 1s2, 2s2, 2p2. A sua camada de valência é a segunda camada e ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Consequentemente, quando ele quer se ligar, ele vai ter que fazer 4 ligações do tipo covalente. Ok. Para entender então como se dá as ligações químicas do carbono, a gente vai ter que analisar a sua camada de valência. Na camada de valência então do carbono, eu tenho subnível S e subnível P. Os subníveis, dentro de cada um desses subníveis, existem regiões que há a maior probabilidade de se encontrar o elétron, que são regiões chamadas de orbital. O orbital S, ele tem a forma esférica e o orbital P, cada orbital P tem a forma de um halteres, aquele mesmo da academia, né? Então, ó, orbital S, forma esférica e um orbital P, forma de halteres. Cada orbital desse aqui, então, cabem no máximo 2 elétrons. Então, o orbital ele pode estar vazio, ele pode estar semi-preenchido com 1 elétron e ele pode estar completo com 2 elétrons. Caso ele tenha 2 elétrons em cada orbital, o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão precisar estar girando em sentidos opostos. Esse estar girando significa o seu spin. Então, cada região dessa, eu tenho que ter um elétron girando num sentido e outro elétron girando no outro sentido, no sentido contrário, beleza? Ok. Na camada de valência, então, do carbono, tendo o subnível S, ele vai ter um orbital. Para eu não ter que ficar toda hora desenhando esférico ou cilíndrico, ou halteres, desculpa, a gente escreve isso como uma caixa. Muito mais fácil, muito mais simples, né? Então, no subnível 2S, ele tem um orbital S que tem 2 elétrons. Os seus 2 elétrons em sentidos contrários. No subnível P, ele vai ter 3 orbitais, porque em P cabem no máximo 6 elétrons. Lembram lá da distribuição eletrônica? Então, eu vou fazer 3 casinhas. Então, eu vou ter o 2px, o 2py e o 2pz, que são x, y, z, são as regiões no espaço aonde esses orbitais estão. Ele tem 2 elétrons, 2 elétrons. Se o carbono não sofresse a hibridização, que é essa mistura de orbitais, seria muito mais difícil para o carbono se ligar. Por quê? Ele teria que ter um elétron aqui e 2 elétrons dessa forma. Muito mais difícil. Eu vou até apagar porque não é assim que o carbono se liga. Mas, professora, então como é que o carbono se liga? O carbono, ele mistura esses orbitais. Quando ele mistura esses orbitais, ele vai para uma forma de juntar todo mundo, né? Misturei.
E esses orbitais, então, eles estão hibridizados. Hibridizar os orbitais significa eles estarem com menor quantidade de energia, ou seja, muito mais fácil deles existirem. E aí o que vai acontecer então com os orbitais hibridizados? Eu tenho 4 orbitais e eu tenho 4 elétrons. Em cada orbital eu vou colocar um elétron. É muito mais fácil para um outro átomo que se ligar entrar aqui nessa nova configuração. Nessa nova configuração, ele só vai ter que entrar elétrons com o spin contrário aqui em cada um desses, beleza? E esses orbitais aqui, então, são orbitais do tipo sp3. Então, quando o carbono está fazendo as suas 4 ligações simples, ele tem 4 orbitais hibridizados em sp3. Se ele estiver nessa configuração, eu vou falar que esse carbono ele é tetraédrico. Opa. E os ângulos de ligação são de aproximadamente 109 graus. Aproveitando os modelinhos, então, um carbono que ele é hibridizado em sp3, ele vai fazer suas 4 ligações simples, nesse formato, e então ele vai ter a sua forma tetraédrica. O que significa um tetraedro? Eu ter 4 triângulos, né? Um triângulo na base, um desse lado, um deste lado e um aqui que está de frente para mim. Então, o carbono hibridizado em sp3, ele vai ter esse formato, essa configuração. E os ângulos aqui de ligação são ângulos de aproximadamente 109 graus. É 109